Olá a todos, meu nome é Camilo Barreto e eu sou o desenvolvedor do Toolkit Labino. Bom, o Toolkit Labino é um toolkit de desenvolvimento gráfico, de programação gráfica para Arduino. Então, hoje nós vamos ver um pouco de leitura analógica, conhecer um pouco o LabVIEW e um pouco da paleta Labino. Bom, essa é a primeira tela do LabVIEW. Eu estou utilizando o LabVIEW 2010. A paleta suporta a partir do LabVIEW 2010. Né? E para a gente criar um projeto, primeiro nós temos que escolher Blank VI. VI quer dizer Virtual Instruments, ou instrumento virtual. Okay? Então, nós vamos criar um Blank VI e vão aparecer essas duas telinhas. Bom, temos o painel frontal e o diagrama de blocos. Bom, nós podemos interpretar isso como se fosse algum equipamento, por exemplo, equipamento de som. Nós temos a parte exterior dele, onde ele possui os controles e algumas partes de visualizações, e dentro dele nós temos os componentes que fazem o próprio equipamento funcionar. Então, aqui no LabVIEW é a mesma forma, nós temos o painel frontal, né, onde que nós podemos colocar os controles e algumas visualizações, e aqui dentro onde nós vamos criar os nossos códigos para controlar o painel frontal. Bom, vamos conhecer um pouco aqui a paleta Labino. Com o botão direito no diagrama de blocos, nós podemos chegar até a paleta Labino. Bom, aqui na primeira parte da paleta Labino, nós temos alguns blocos fundamentais, que é o bloco de configuração, o bloco para iniciar o Arduino e para finalizar. Okay? Temos aqui as subpaletas analógica e digital, né? Digital e analógico, alguns sensores, alguns componentes de LCD, os periféricos como joystick, mouse e teclado. Okay? Esse joystick nós ligamos no computador e pegamos os dados do joystick, servomotor, podemos ler o ângulo e definir o ângulo, EEPROM interna do Arduino. Okay? Nós podemos armazenar alguns dados na memória interna do Arduino, podemos desligar ele que os dados não são apagados. Temos atuadores aqui, por exemplo, um speaker. Na parte de rede, nós podemos pingar algum IP, okay? Nós definimos o IP, pedimos pingar e temos uma resposta do tempo do ping do IP. Okay? Também podemos enviar e-mails. Bom, temos também leitura e escrita na porta Bluetooth, né, que é o software no pino 2 e 3 do Arduino, e da mesma forma no serial read e write no pino 2 e 3 do Arduino. Temos fila, temos algumas para tratar strings aqui, por exemplo, ou transformar char para numérico ou numérico para char, e também eu possuo a opção de gravar no TXT. Temos alguns cálculos, né, de conversão de temperatura, números randômicos, converter um valor analógico para tensão, né, em volts, um map, proporcional integral derivativo e alguns status da memória do computador. Okay? Também nós podemos expandir o Arduino, okay? Até 10 Arduinos, um Arduino Master e mais 10 Slave. Ele possui alguns componentes do Arduino Master. A única diferença dele é o LCD para gráficos, um LCD NOC. Então esse LCD vai exibir algum gráfico que você queira colocar lá no seu Arduino. Também temos alguns delay e temos alguns exemplos de códigos. Okay? Então hoje nós vamos trabalhar com analógico read. Você pode vir em básicos e analógico read. Okay? Eu vou abrir ele. Então eu tenho o painel frontal do meu
Analógico Read. Então aqui tem um gráfico que eu vou exibir o valor analógico e aqui também vai exibir a posição do potenciômetro. Então eu vou ter o diagrama de bloco, ok? Se vocês quiserem fazer esse exemplo, vocês podem seguir esse esquema, ok? E aqui temos o código para leitura analógica. Então eu vou fazer aqui passo a passo para vocês. Só fechar aqui, ok? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos ter que configurar os parâmetros do Arduino. Então, eu vou colocar o bloco de configurações, ok? Então, como os pinos analógicos não precisam ser configurados, basta apenas eu interligar com o bloco de inicialização, ok? Então, eu tenho aqui um terminal de saída de configuração e eu tenho uma entrada de configuração. Então, eu vou interligar eles. Aqui no bloco de inicialização, eu vou clicar em porta serial Arduino e vou criar um control. Quando você cria um control aqui no diagrama de blocos, ele automaticamente vai aparecer lá no painel frontal, ok? Então essa aqui é a opção de eu escolher em qual porta serial eu vou conectar meu Arduino, ok? Então beleza, eu já configurei e coloquei o pino de inicializar. Então agora eu vou utilizar o loop. Aqui temos várias estruturas. Eu vou utilizar o while loop. Okay? No while loop nós temos aqui esse terminal que é o loop iteration. Ele vai me indicar quantas vezes que o loop rodou. E aqui é a condição para finalizar o loop. Okay? Então, eu vou até digital e analógico e vou selecionar meu bloco de analógico read. Então, eu vou interligar aqui a saída da porta serial à entrada da porta serial do bloco do analógico read. Mesma forma, a saída de erro com a entrada de erro. No terminal de porta analógica, vou clicar com o botão direito e selecionar uma constante, create constante. Então eu criei uma constante, eu vou selecionar meu pino analógico, que é o analógico 0. Okay? Então eu tenho a entrada aqui da configuração e tenho saída do valor analógico. Então lá no meu painel frontal, deixa eu ver no painel frontal, eu vou colocar aqui um elemento do tipo gráfico, ok? Vai ter paleta graph e seleciona Waveform Chart. Então, o valor analógico é de 10 bits, então ele varia de 0 a 1023. Ok? E vou fazer aqui, vou definir, eu vou desmarcar o autoscale Y. Já tem um gráfico, agora eu vou colocar um dial. O dial vai servir para mostrar a posição que está o potenciômetro. Então ele vai de 0 a 1023 também. Bom, então eu coloquei o meu gráfico aqui, ele também vai aparecer automaticamente no meu diagrama de blocos. Então eu vou interligar o Waveform Chart e também o dial. Que nós podemos ver que o dial está como control. Vocês podem definir control como a parte dele vai sair um filamento, ok? E quando ele está como indicador, o filamento entra nele, ok? Então eu posso definir ele como control, que está saindo, ou como indicador, está entrando. Tá ok. Então agora o que eu tenho que fazer é finalizar meu código. Então vou selecionar o bloco de close, ok? E vou interligar aqui no bloco analógico read. Aqui na minha condicional eu posso clicar com o botão direito e criar um control, que vai criar um botão stop
para me finalizar o meu programa. E quando eu apertar Stop, ele finaliza o loop e finaliza o Arduino também. Bom, geralmente erros podem acontecer, então a forma de evitar isso e finalizar o programa antes que dá um erro mais grave é utilizando o Unbundle by Name. O que ele faz? Vou pegar aqui ele e interligar no filamento de erros. Dentro dele eu tenho status, tenho o código e tenho source. Eu vou selecionar status, ok? Quando tiver erro, a saída dele vai ser true. Aqui é um valor booleano, então vai sair true. Quando sair true, eu quero que finalize meu loop. Mas eu também quero controlar quando eu vou finalizar. Então eu vou usar aqui a porta ou, ok? Então, quando der erro ou quando eu finalizar o loop, a minha condição para finalizar vai ser feita, ok? E também eu tenho que colocar um delay dentro desse loop. Existem duas formas de colocar o delay. Eu posso colocar o delay no filamento do erro, utilizando o bloco delay, por exemplo, de 50 milissegundos. Posso utilizar esse bloco aqui. Ou também eu posso utilizar o end, vou criar um constante e colocar 50 milissegundos. A diferença é que quando o delay no filamento de erro, ele vai dar delay no fluxo da linha de erro. E esse delay que vai ser somente efetuado quando o fluxo for terminar e o loop for dar outra rodada. Ok? Então eu prefiro deixar esse loop aqui. Bom, pessoal, já está pronto. Esse é o nosso código. Ok? Qualquer dúvida pode entrar em contato, que é contatolabino@gmail.com. Eu posso tirar algumas dúvidas. Ok? Obrigado. Até a próxima.